Capítulo 1291, Os Três Ramos da Magia, Parte 1. Você é um mago. O cavalariço nunca tinha visto um antes. Assim como os nobres, os magos não usavam rotas comerciais. Mais ou menos. Pagarei por qualquer dano e curarei qualquer ferimento que minhas feras possam causar. Mesmo assim, tente me enganar e será o último erro que você cometerá. Tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Lit disse enquanto Onyx e Abominos foram sozinhos para duas barracas vazias. O cavalariço engoliu em seco e acompanhou os movimentos deles com os olhos, temendo que os cavalos se assustassem e se machucassem na tentativa de fuga, mas nada aconteceu. Quando ele se virou, Lit e as crianças haviam desaparecido. O interior do panela quente estava tão quente quanto os estábulos, mas cheirava muito melhor. As paredes eram forradas com longas mesas e bancos, enquanto o centro do andar térreo estava cheio de mesas para 4 pessoas. Os primeiros acolheriam os tripulantes das caravanas e os seus guarda-costas, enquanto os seus senhores utilizavam os segundos para desfrutar de melhor alimentação e privacidade. As mesas seriam retiradas durante a noite, transformando o restaurante em um albergue barato para viajantes que não podiam pagar um quarto. O pavimento de madeira estava opaco e cheio de arranhões causados pelo movimento das cadeiras, mas estava limpo. Uma enorme lareira ocupava a parte central da parede oeste, onde estavam penduradas várias cabeças e peles de animais. O dono deste lugar é um caçador ou eles têm uma maneira estranha de exibir sua seleção de carne, Lit pensou. Ao ver 3 pessoas vestidas com simplicidade sentadas em uma das mesas de centro, uma garçonete loira com rosto cheio de sardas estava prestes a pedir que se mudassem para um dos bancos laterais quando percebeu várias coisas que não combinavam. Eles não cheiravam mal, suas roupas não tinham uma partícula de poeira, e o cara alto era muito jovem para ser o pai das crianças que, por sua vez, eram bronzeadas demais para serem daquela região. Bem-vindo ao Panela Quente. O que posso servir hoje? Ela perguntou com seu melhor sorriso enquanto lhes oferecia os cardápios da bolsa de seu avental. Ela não perdeu os muitos anéis não preciosos nas mãos de Lit, nem que os calos em suas mãos não serviam tanto para um trabalhador quanto para um guerreiro. Para os leigos, os cristais mágicos pareciam pedaços de vidro colorido bem cortados. Uma sopa arco-íris para cada um pato assado, 2 lados de batatas assadas e água para beber. Obrigado. Lit disse. Eu não quero a sopa. Aran reclamou. Não quero dividir minhas batatas com ele. Ele sempre tenta monopolizar todas elas. Léria disse. E eu não quero ouvir mais uma palavra. Você está nos fazendo ficar mal na frente desta simpática senhora, Lit respondeu. Estamos aqui para uma refeição leve, caso contrário você adormecerá e perderemos a maior parte da luz do dia restante. Ela não estava acostumada a ver crianças por aquela região, muito menos pessoas tão estranhas. Nessa idade, o filho de um comerciante já teria levado uma surra, enquanto um nobre não se importaria com o que ela poderia pensar. Sinto muito pela minha grosseria. As crianças fizeram uma pequena reverência para a garçonete, fazendo seus olhos se arregalarem de surpresa. Depois disso, o serviço foi rápido e as porções generosas. A sopa devia o seu nome aos diferentes tipos de vegetais coloridos cortados em pedaços que flutuavam na sua superfície, mas desta vez tinham sido cortados em forma de flor. O pato era grande e gorduroso, enquanto os pratos de batatas estavam cheios até a borda. É desnecessário dizer que os pratos voltaram limpos para a cozinha e as crianças adormeceram antes que Lit pudesse pedir a conta. Há algum desconto se eu sair do quarto em algumas horas? Ele perguntou. Sinto muito, mas não sou eu quem define os preços. A garçonete disse enquanto contava o dinheiro e apreciava a gorjeta. Lit acabou pagando por uma noite inteira, embora tenha partido em poucas horas. Ele tentou compensar o tempo perdido escalando as paredes da montanha em vez de pegar as trilhas, mas todos aqueles pulos quase fizeram as crianças vomitarem o almoço. Por que temos que andar? Não podemos voar de novo ou pelo menos montar em abominos?
Leria perguntou no momento em que o cansaço superou sua admiração por todos os cheiros e cores estranhos da montanha Sartak. No início, ela gostou da ideia de escalar porque lhe dava um senso de propósito, mas agora ela descobriu que as planícies eram muito mais fáceis de caminhar. Apenas um corpo forte pode resistir à magia poderosa. Você não se lembra de quão forte até a tia Aquila é? Lith respondeu. Mesmo antes de iniciar seu aprendizado com Faluel, a prática de forja e feitiços de nível 5 a tornaram ainda mais forte que Haas. Então isso faz parte do nosso treinamento, correto? Aran disse ofegante, lembrando como todos os heróis de suas histórias favoritas tiveram que trabalhar duro para se tornarem fortes e desejando que ele pudesse ter uma montagem de treinamento também para evitar todo o suor. Correto. Aquele que resiste por mais tempo é provavelmente o mais talentoso para a magia. Lith respondeu para apimentar as coisas. As crianças trocaram olhares por um momento e depois guardaram o fôlego para a caminhada, não querendo desistir primeiro. Graças ao Life Vision, Lith pôde ver quando sua vitalidade enfraqueceu e fez uma pausa na hora certa com um lanche de chocolate. Eu ainda posso andar. Aran disse depois que Lith o fez sentar nas costas de Omix, amarrando-o firmemente na cela. Eu sei, mas você precisa economizar forças para a primeira aula. Lith respondeu enquanto fazia o mesmo com Leria. Graças ao seu físico aprimorado e às feras mágicas trotando, eles alcançaram uma altitude de mais de 2 km, 3.300 pés, e encontraram uma grande clareira adequada para seu propósito quando ainda restavam algumas horas de luz. A grama alta amoleceria o solo para o descanso e um riacho conectado a um lago lhes forneceria tudo o que precisavam. Antes de montar o acampamento, vou lhe ensinar o básico da magia conforme aprendi em meus anos de experiência. Lith olhou-os nos olhos, percebendo que as crianças estavam cansadas, com fome, mas sem vontade de recusar o desafio. Podemos dividir os elementos em 3 ramos. Luz e terra são os elementos da criação. Seu propósito é criar e nutrir a vida. Você pode usá-los para prejudicar os outros, mas isso requer sua má vontade. Lith usou ambos os elementos para enriquecer com nutrientes o solo ao redor de uma flor murcha e fez com que ela os metabolizasse rapidamente. A haste inclinada endireitou-se e a cor das pétalas restantes tornou-se vibrante, como se a flor tivesse acabado de desabrochar. Depois, há os elementos do equilíbrio, ar e água. Eles podem nutrir ou destruir dependendo de como você os usa, assim como uma mão aberta pode ser usada para acariciar ou dar um tapa em alguém. Lith conjurou uma rajada de vento que trouxe o perfume da flor revivida ao nariz das crianças e então a transformou em uma lâmina de vento, cortando o caule em pedaços. Capítulo 1292. Os 3 ramos da magia, parte 2. Por último, mas não menos importante, os elementos de destruição, fogo e escuridão. Eles não têm outro propósito a não ser consumir tudo o que tocam. Saiba que sempre que você os usar, alguém ou algo pode se machucar. Lith pegou metade da flor em cada mão. A esquerda começou a queimar, enquanto a direita murchava e desmoronava. O fogo nos mantém aquecidos e a escuridão nos mantém limpos, mas eles são como uma fera furiosa. Perca o controle por um segundo e... De repente, o fogo se espalhou pela grama alta que cercava a clareira, iluminando com sua ponta um mar de chamas que dançavam ao vento. As crianças agarraram-se ali com medo, sem saber que o fogo era mágico. Queimou apenas sua mana, deixando a vegetação inalterada. Coisas ruins acontecem. As chamas desapareceram sem deixar vestígios de sua passagem. Começaremos com água e ar, depois luz e terra, deixando os elementos de destruição por último. Alguma pergunta? Lith perguntou. Não seria melhor seguir na mesma ordem em que você os explicou? Criação, equilíbrio e destruição. Aran perguntou sem deixar seu irmão ir. De repente, o fogo perdeu a maior parte do seu encanto. Excelente pergunta. Lith agitou o seu ar, fazendo Aran sentir-se orgulhoso e Leria com inveja. O problema com a sua ideia é que em níveis baixos, a luz faz quase tudo sozinha, como quando você trata um joelho esfolado ou um pequeno corte.
A magia da terra, em vez disso, é igualmente segura, mas requer muito poder para fazer mais do que isso. Mova sujeira e seixos. São elementos difíceis que requerem muita habilidade para serem moldados. Lid conjurou uma boneca de pedra parecida com Aran e um holograma de Leria. O ar e a água não têm forma. Até um novato pode fazer com que se movam de acordo com seus desejos. São as melhores ferramentas para aprender como controlar seus poderes com riscos mínimos para os outros. E quanto ao fogo e à escuridão? Leria perguntou. Eles não têm forma alguma e não precisam tanto de controle para serem liberados quanto para serem parados. É por isso que são os piores elementos para um iniciante, Lid disse. Agora, se você quiser jantar, é melhor começar a praticar. Não trouxe comida além de vegetais, mas, felizmente para nós, o lago está cheio de peixes. Como devemos pegá-los? O estômago de Aran roncava ao ver sua refeição nadando nas águas cristalinas, mas ele não tinha ideia de como colocá-la no prato. Do jeito que você quiser. Jorum. Lid moveu o dedo indicador e médio traçando uma onda curta no ar, a runa da água. Ele gerou um pequeno geyser, como se uma baleia tivesse soprado pelo respiradouro, jogando vários peixes no ar. Enquanto as crianças seguiam a trajetória da presa, Onyx pulou de uma margem à outra do lago, devorando-as antes que começassem a cair. Bad Onyx. Ruim. Esse foi o meu jantar. Aran disse. Não, era deles. Afinal, eles carregaram você e sua bagagem até agora. Só comeremos o que você conseguir pegar. Lid respondeu. Os estômagos roncadores das feras mágicas puseram fim à discussão. Sinto muito, abominos. Vou tentar conseguir o suficiente para você também. Jorum. Leria disse enquanto imitava Lid e obtinha apenas algumas bolhas. O Ri não tinha expressão, mas a preocupação em seus olhos era tangível. O grande amor que ele tinha pela menininha não lhe encheria a barriga, nem lhe daria forças para defendê-los caso algo acontecesse. Dê um passeio e volte somente depois do pôr do sol. Lid piscou e tirou os alforjes das costas. Sem o peso extra, eles poderiam se mover tão rápida e silenciosamente quanto o vento. His Chiefs podiam manipular o elemento ar como verdadeiros magos e o usavam para capturar suas presas antes mesmo que pudessem ouvi-las chegando. Apenas lembre-se de lavar o sangue. As crianças ainda veem vocês dois como pessoas vivas, não como predadores. Lid disse através do link mental. As feras mágicas saíram trotando em busca do jantar. Nunca tinham estado numa montanha, mas a sua fome e instinto permitiram-lhes lidar rapidamente com o novo ambiente. Você não precisa usar força bruta. Lid disse depois de perceber o quanto as crianças lutavam para mover a superfície do lago. Você também pode fazer assim. Jorum. Ou assim. A água congelou, prendendo outro peixe em um cubo de gelo que flutuou por uma fração de segundo antes de derreter e libertar seu prisioneiro. Como eu te disse, a água não tem forma. Use sua imaginação. Enquanto Aran e Leria de repente descobriram o desejo de aprender palavrões a cada falha que cometeram, Lid preparou seu abrigo para passar a noite. Ele usou a magia da terra para suavizar o solo onde dormiriam e conjurou uma pequena casa feita de pedra que os protegeria do vento, enquanto uma matriz de escuridão cuidava de todos os insetos que pudessem perturbar seu descanso. Tio, estamos fazendo algo errado ou esta água é amaldiçoada? Leria estava cansada, com fome e encoberta de suor, mas se recusou a recuar. O sol começou a desaparecer atrás das copas das árvores, deixando-as com meia hora de luz no máximo. Lá em casa, pratico magia da água quando mamãe não está olhando e sou muito bom nisso. Já que o Chief saiu do saco, eu também pratico as palavras mágicas que conheço, embora mamãe tenha me proibido de fazê-lo. Aran coçou a cabeça de vergonha. Não tenho muito controle, mas geralmente sou muito poderoso. Eu acredito em você. Lid olhou para seus núcleos amarelos radiantes, sabendo que eles poderiam fazer muito mais do que os truques de salão que ele havia mostrado anteriormente. Então por que nada funciona aqui? Lutia é especial? Aran ficou tão frustrado que suas palavras causaram uma onda na superfície do lago que assustou os peixes.
A água não é amaldiçoada. Não importa onde você esteja, é sempre a mesma coisa. O problema é que enquanto em casa você manipula um pequeno volume de água por vez, aqui você tem uma massa além do que até mesmo um corpo completo mago pode controlar. O método que você usa distribui sua mana uniformemente, enquanto você precisa se concentrar em uma área específica. Se você não conseguir fazer isso, continuará desperdiçando sua mana como fez até agora. Lith respondeu. Ele os observou melhorar a cada tentativa que faziam. Leria tentou prender os peixes em gaiolas de gelo, mas eles se formaram muito lentamente e as presas escaparam. Aran praticou a técnica da bolha, mas não conseguiu torná-la densa o suficiente para evitar que o peixe explodisse com um salto. A área próxima ao acampamento estaria há muito tempo desprovida de peixes se Lith não os prendesse perto da costa com uma mistura de água e magia espiritual. Trégua? Aran ofereceu a mão a Leria. Trégua. Ela apertou, cansada demais para se preocupar com a rivalidade deles. Aran prendeu um peixe dentro de uma bolha, mas desta vez, sempre que ele estava prestes a pular, Leria congelava a superfície da água e a fazia girar. O impacto atordoou o peixe e a correnteza o desorientou, ganhando preciosos segundos antes que pudesse fazer outra tentativa. Quando a criatura finalmente escapou, ela se viu no chão, muito longe do lago para chegar lá com um salto. Continua no próximo vídeo.